Boa noite. O financiamento do Estado é condição fundamental para que as funções públicas sejam cumpridas. Pode ser através de impostos, mas também de privatizações e emissão de títulos da dívida pública. Já deve ter percebido que este será o tema da edição do Praça Financeira de hoje. Mas, como é habitual, o pontapé de saída é dado pelas notícias. Quem estiver interessado já pode adquirir as ações que o Estado detém no Banco Comercial do Atlântico. O período de venda foi oficialmente aberto esta segunda-feira, com a sessão especial de lançamento e tem a duração de 16 dias úteis. Cada ação tem o preço de 3.504 escudos. São 132.476 ações que estão à venda ao público em geral. Representam 10% do capital social do Banco Comercial do Atlântico e até agora eram detidas pelo Estado. Estas ações já estão à venda via Bolsa de Valores de Cabo Verde, através de uma oferta pública de distribuição-venda. Os interessados podem adquirir no mínimo uma ação e no máximo a totalidade das 132.476. Cada ação do BCA tem o preço de venda de 3.504 escudos. Estas ações não estão sujeitas a nenhum período de indisponibilidade, isto é, quem as adquirir pode vendê-las a qualquer momento. As ordens de compra podem ser dadas desde esta segunda-feira, 26 de janeiro, quando teve lugar a sessão especial de lançamento. O período de venda decorre até 16 de fevereiro do corrente ano, das 8 às 15 horas em qualquer agência dos bancos operadores de bolsa, nomeadamente BCA, BAE Cabo Verde, BCN, Banco Interatlântico e Caixa Económica. Esta é a terceira fase do processo de privatização do Banco Comercial do Atlântico. Quem quiser adquirir ações, dirige-se aos bancos operadores de bolsa e preenche o boletim de ordem de compra, um impresso que contém, entre outras informações, o número de ações pretendidas. O investidor pode entregar a sua ordem de compra junto do seu banco, ficando com uma cópia que serve igualmente como comprovativo do valor pago. Depois, aguarda pela divulgação dos resultados. Os resultados da oferta pública de distribuição-venda das ações do BCA serão apurados no dia 19 de fevereiro em sessão especial na Bolsa de Valores e a liquidação no dia seguinte. A liquidação é a última etapa da operação, onde ocorrerá o pagamento e a entrega das ações ao comprador. A quem estiver interessado em tornar-se acionista do BCA, aconselha-se a leitura do documento informativo para que possa tomar uma decisão de investimento esclarecida e fundamentada. Este está disponível no site da Bolsa de Valores de Cabo Verde, do BCA, e no Sistema de Difusão de Informação da AGM-VM. A Bolsa de Valores de Cabo Verde e a Universidade do Minho assinaram esta terça-feira um protocolo de cooperação. O objetivo é promover e desenvolver ações e intervenções formativas. A Bolsa de Valores de Cabo Verde é uma instituição que tem por objetivo fornecer aos investidores, intermediários e empresas uma ampla variedade de produtos e serviços financeiros, assim como contribuir para o crescimento e desenvolvimento do mercado de capitais em Cabo Verde. Neste sentido, no âmbito de uma formação sobre custo de capital, financiamento, alavancagem e estrutura de capitais, a Bolsa de Valores de Cabo Verde e a Universidade do Minho assinaram um protocolo que formaliza as relações existentes entre as duas instituições. Entendemos que, com a assinatura desse protocolo, com uma universidade que tem dado provas, particularmente a nível de negócios, isso poderá, digamos assim, de alguma forma trazer mais-valia para os recursos humanos aqui em Cabo Verde. Mais-valia para os recursos humanos, para as empresas e para a economia. Sendo um dos propósitos da Universidade formar e capacitar quadros para o desenvolvimento das sociedades nas várias vertentes, para a Universidade do Minho, este protocolo significa mais um passo além fronteiras no contributo de desenvolvimento do setor empresarial. A necessidade da Universidade sentiu, desde há alguns anos, vários anos para cá, de contribuir para o desenvolvimento do meio empresarial, não só no meio empresarial onde está envolvida, como também noutros espaços. Isso está, como eu costumo dizer, no ADN da Universidade. E esperemos que este ADN também sirva para ajudar o desenvolvimento de outros espaços que não só o nosso, Cabo Verde incluído. Este protocolo visa promover, incentivar e desenvolver ações e intervenções formativas em diferentes áreas, mas também eventos complementares realizados através da Universidade do Minho, Executive Business Education. Investir em valores mobiliários pode ser uma forma de aplicar as suas poupanças ou de financiar a sua empresa. Dentre os vários tipos existentes, uma das principais alternativas são as ações. Quer saber mais sobre ações? É só ficar atento à reportagem que se segue. Valores mobiliários são documentos emitidos por empresas ou outras entidades em grande quantidade que representam direitos e deveres, podendo ser comprados e vendidos, nomeadamente na Bolsa.
Os valores mobiliários mais conhecidos são ações, obrigações, warrants, títulos de participação e unidades de participação em fundos de investimento. Hoje vamos falar sobre as ações. Ações representam uma parcela do capital social de uma empresa e quem compra ações torna-se proprietário de uma parte da empresa, torna-se acionista, o que confere ao investidor um conjunto de direitos sobre a empresa. Estes direitos variam em função do número e da categoria de ações detidas, nomeadamente o direito a estar presente nas reuniões da Assembleia Geral e a votar, a ser informado sobre os negócios da sociedade, a decidir quanto a preferência na subscrição de novas ações, a participar nos lucros da sociedade e a receber dividendos, na proporção das ações detidas. Existem diversos tipos de ações, sendo as principais as ordinárias e as preferenciais. Ordinárias proporcionam participação nos resultados da empresa e conferem ao acionista o direito de voto em assembleias gerais. As preferenciais garantem ao acionista prioridade no recebimento de dividendos, geralmente em percentual mais elevado do que o atribuído às ações ordinárias, e também prioridade no reembolso de capital no caso de dissolução da sociedade. O mercado de valores mobiliários pode ser dividido em mercado primário e secundário. O mercado primário é onde novas ações são inicialmente vendidas ao público. Esta oferta no mercado primário é normalmente chamada de oferta pública inicial, IPO, na sigla em inglês. É basicamente a abertura de capital da empresa e significa que, pela primeira vez, ela estará a distribuir ações numa bolsa de valores, permitindo a acionistas adquirir partes da empresa. Assim, deixará de pertencer a um único dono. O mercado secundário já é onde se transacionam entre investidores particulares e institucionais as ações criadas no mercado primário. Pode ver o mercado secundário como a venda de ações de segunda mão. Para os investidores, as ações são um modo alternativo de aplicação de poupanças. Já para as empresas que as emitem, representam uma alternativa às vias tradicionais de financiamento. Como já lhe havia adiantado, o tema do nosso programa de hoje é o financiamento do Estado. E no momento em que muito se fala sobre privatizações, não poderíamos deixar passar de lado. Por isso, tenho como convidado nesta edição o Diretor-Geral do Tesouro para uma pequena conversa sobre privatizações e muito mais. Dr. Carlos Furtado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao Praça Financeira. Muito obrigado. O prazer é todo nosso de estar cá para prestar um conjunto de informações que sejam pertinentes e possam elucidar a opinião pública. Foi anunciado recentemente um conjunto de privatizações, mas ainda se mantém uma certa dúvida para o cidadão comum sobre quais serão as empresas que realmente serão privatizadas. Bom, antes de mais, convém destacar que as privatizações se enquadram num objetivo estratégico muito mais alargado do Governo, do Estado, que se enquadra na estratégia global de transformação do país e do seu modelo de crescimento e desenvolvimento a longo prazo, que é transformar o país numa plataforma internacional de prestações de serviços em vários domínios. É muito mais do que uma questão de tesouraria. Absolutamente, absolutamente. É uma estratégia global do Estado que visa agora retomar as privatizações e também promover e estimular as parcerias público-privadas. Para isso, um longo caminho foi necessário percorrer, desde os aspectos regulatórios, legislativos e preparação do campo e de todo o processo. Temos a questão da garantia do BCA, que começou agora, desde segunda-feira, a oferta pública de distribuição e venda das ações, da participação do Estado na empresa. Que outras empresas nos pode indicar que ainda serão privatizadas? Bom, como já tinha sido anunciado, mais do que empresas, convinha citar áreas. Porque algumas empresas, ditas empresas, cito aqui o exemplo da Enapor, não é a privatização da Enapor como um todo, mas a concessão dos serviços portuários. No caso da ASA, também a concessão de serviços aeroportuários, que pode ser a concessão de um aeroporto ou vários, dependendo do objetivo que for citado. Há o caso, potencialmente, também da Eletra. E há outros casos que não diria uma privatização, mas uma alienação das participações que o Estado tem, participações que são consideradas a carteira acessória, participações minoritárias do Estado. Citava aqui o exemplo da garantia e também do BCA, cuja oferta de alienação foi ontem anunciada ao público e vai decorrer até 16 de fevereiro. Referiu esses dois casos, que foi alienações via Bolsa de Valores de Cabo Verde. Que modelos serão aplicados nos outros? Será uma mistura da questão da subscrição pública e entre a questão do concurso público, negociação direta? Como é que será? O modelo a adotar depende muito do tipo, diria, privatização ou de parceria pública ou privada. Em se tratando de alienação das participações minoritárias ou a carteira acessória,
via Bolsa de Valores é o modelo adotado, por ser uma oferta pública de venda e distribuição, que permita uma maior dispersão de investidores em geral, permita o acesso do público a essa participação em entidades ou empresas onde o Estado já tem confiança total do quadro regulatório, que está muito mais consolidado, permitindo assim ceder a sua participação a outros investidores privados. Em se tratando de parcerias público-privadas, cujos modelos e montantes são muito mais alargados, onde é necessário ter uma expertise ou um conhecimento internacional mais alargado, entidades que possam trazer o conhecimento, o mercado e estimular as parcerias internacionais, aí sim pode passar quer pelos concursos internacionais, que é o modelo a privilegiar, ou também negociações diretas quando há, digamos, interesses de organismos ou instituições internacionais que têm reconhecida capacidade e potencial de trazer o mercado, o conhecimento e alavancar as parcerias internacionais que o país necessita para fazer vingar a sua estratégia, que vai estar muito ligado à questão da prestação de serviços internacionais e a integração de Cabo Verde no mercado internacional e também regional. Falou na questão do BCA, falamos em garantia. No BCA e na Enacol, o Estado também detinha Golden Shares, que deixou de ter agora. Significa que a Enacol também será via Bolsa de Valores? Será, sim, um mecanismo a privilegiar também para dar o seu contributo na dinamização do mercado secundário e da Bolsa. E, obviamente, que tem sido o objetivo principal, haver uma dispersão de investidores e permitir o acesso ao maior público possível. Em que pé, podemos dizer assim, qual é o ponto de situação desse processo de privatização e que desafios ou constrangimentos, dependendo de como pode vê-los, têm enfrentado? Bom, para iniciar, convém aqui destacar desde o ano passado foi criado um gabinete ou uma unidade de privatizações e parcerias público-privadas que tem conduzido o processo e tem um mandato basicamente de não só preparar todo o dossiê das privatizações, mas também fazer a análise e a interação com, digamos, a expertise internacional necessária para conduzir esse processo. Como devem imaginar, é um processo longo, minucioso e que requer muitos recursos. Convém destacar o papel que esta unidade tem tido em alavancar a questão das privatizações, eu diria, mais as parcerias público-privadas, porque o objetivo fundamental é promover e estimular as parcerias público-privadas mais do que as privatizações em si. Retoma-se esse processo, mas o objetivo é essas parcerias público-privadas para que o setor privado, quer nacional, quer internacional, seja trazido para setores onde o Estado não tem recursos suficientes ou mesmo o potencial de alavancar e poder aproveitar as valências que precisa para o objetivo final, que é promover a integração do país no mercado internacional e prestar esses serviços de alto valor acrescentado. Neste processo, como é que fica o setor privado nacional? Aqui tem dois papéis. Pode ser via aproveitar de alguma parceria potencial com outros grupos internacionais e ser promovido, e pela parcela cuja alienação das participações é feita no mercado internacional, ao ser via Bolsa de Valores, ao se permitir o alargamento da base de quem participa, o setor privado nacional tem outros mecanismos, outras vantagens em participar as empresas onde o Estado antes tinha essa participação. Poderá ela agora fazer parte como acionista, ou seja, proprietária dessa parcela que ela pode comprar. E via Bolsa é lhe garantir um certo número de ações que lhe dá direito a ter participação na empresa específica. Empresas internacionais têm mostrado interesse, como tem sido anunciado em vários órgãos de comunicação social. Pergunto-lhe diretamente, empresas internacionais têm mostrado interesse nesse processo de privatização aqui em Cabo Verde? Claro, pelo potencial que o país tem nesse processo, como seja potenciar a nossa localização geoestratégica, não só tem demonstrado interesse, como tem apresentado propostas, e essas propostas estão em franca análise com a unidade de privatizações e o início das negociações. Como devem constatar, são negociações longas, morosas, que requerem análises minuciosas do processo e requerem recursos avultados, porque muitas vezes requerem a contratação de outras entidades para apoiar não só a nível jurídico, mas a nível financeiro essas transações.
O processo de venda das ações da participação do Estado na garantia teve subscrição incompleta. Temos agora o processo de alienação das ações também da participação do Estado também no BCA. Esperam que este processo tenha resultados mais positivos? Com certeza. Aqui convém destacar também que são processos diferentes. São processos diferentes e no primeiro instante a garantia foi disponibilizada apenas para os trabalhadores. E isso potenciou com que não houvesse subscrição completa. E para o caso do BCA, é uma oferta pública de venda e distribuição em bolsa e acreditamos, tendo em conta todo o historial da empresa, o histórico da empresa e ser uma oferta muito mais alargada, que a subscrição seja completa, tanto em casos anteriores em que a oferta foi muito superior, a procura foi superior à oferta e acreditamos que nesse caso também seja o mesmo perfil. Já se decidiu o que será feito, de que forma é que será alienado o remanescente das ações da garantia, da participação do Estado na garantia? Sim, há algumas opções sobre a mesa que está em discussão que não gostaríamos de estar a avançar agora, mas já há essa decisão e está, digamos, a ser ponderada internamente pelo Estado. Será para breve? Será para muito breve. E poderá eventualmente também passar por uma oferta pública do remanescente. Uma das grandes apostas tem sido a emissão de títulos de dívida pública, ainda mais com a plataforma de emissão de títulos de dívida pública, permite também não só investidores institucionais, mas também o público geral. Como é que tem sido a resposta? Que tem sido o que vocês esperavam, além do que esperavam, como é que tem sido? Creio que tem sido exatamente o que era esperado e um pouco acima, se calhar, das expectativas. Porque o objetivo principal sempre foi o alargamento da base de investidores. Com a plataforma financeira que já está em vigor, dar o acesso, através do mercado secundário, ao público em geral, para participar na subscrição de títulos da dívida pública e, com isso, conceder ao mercado, ao setor privado, às famílias e às empresas, acesso a outros mecanismos de poupança de mais médio e longo prazo, para além da tradicional que é oferecida pelo sistema financeiro. Com isso, no primeiro instante, vemos o impacto que ocorre com o alargamento da base, uma redução do financiamento do Estado, que isso ocorre, e esse alargamento dessa base. Um grande desafio que nós temos é o alargamento através de outros canais de subscrição para que, efetivamente, o público em geral, a própria diáspora, possa subscrever títulos através, eventualmente, da ATM, do home banking, da internet, que é uma segunda fase que está em processo de desenvolvimento, que tem ainda alguns pequenos mecanismos a afinar. Como é que avalia a performance da plataforma de leilões da dívida pública? Também tem sido bastante positiva. Agora o Tesouro tem um pouco mais de controle sobre as emissões, que antes era feita no mercado primário pelo Banco Central, e tem sido bastante positiva, visto potencialmente pelo número de operadores que já pode ter, que é o público em geral, e também o impacto, pelo menos momentâneo, sobre o custo de financiamento ao Estado. Neste mês, foram realizados 3 leilões de títulos de dívida pública. Qual foi o montante arrecadado? Até o momento, 1,4 milhões de contos em 3 leilões. O primeiro, a oferta inicial, tinha sido de 300 milhões de escudos, tendo sido a procura 1,4 milhões, decidimos nesse leilão aumentar o valor para 500 milhões de escudos, totalmente subscrito. E depois, normalmente, as outras 2 operações, totalizando até o momento 1,4 milhões de contos. Dr. Carlos Furtado, muito obrigado por ter estado aqui no Praça Financeira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. O prazer é todo meu e nosso, digo em nome do Ministério das Finanças, estar cá para prestar essas informações. Vamos já de seguida para um curto intervalo, mas voltamos na segunda parte com muito mais. Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento, e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios, promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia. Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde.
onde a sua poupança rende. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Caixa, o banco que combina comigo. Num país de empreendedores, o investimento e o crescimento económico podem transformar os seus sonhos e os sonhos do seu país em realidade. Investa nesse sonho, faça parte da nova realidade de Cabo Verde e subscreva títulos do Tesouro. Ao subscrever obrigações ou bilhetes do Tesouro, está a investir de forma segura, com importantes benefícios fiscais, bons rendimentos periódicos, um bom retorno financeiro de baixo risco. Invista no futuro dos seus e no futuro de Cabo Verde, um país de um querer enorme. Cresça com Cabo Verde. O meu nome é Paula Pina e sou comerciante. Comprar e vender faz parte do meu dia a dia. O meu negócio foi crescendo pouco a pouco e hoje tenho orgulho naquilo que faço. Ao meu lado está o banco que acompanha e reconhece o meu trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar. Começa agora a segunda parte do Praça Financeira. Foi socializado esta semana a proposta de projeto-lei do novo Código de Insolvência e Recuperação de Empresas. O objetivo é ter um regime moderno que traga mais celeridade e eficácia ao processo. A aprovação deste código está prevista para fevereiro deste ano. O quadro legal é um dos principais critérios na decisão de investimento num país. E num contexto onde ainda se fala muito em crise, o tema da insolvência e recuperação da empresa reveste de especial relevância e atualidade. No sentido de melhorar este quadro legal, foi socializado esta semana a proposta de projeto-lei do novo Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, CIRE. O objetivo é reformar toda a legislação que atualmente existe e que se aplica à situação de empresas e pessoas singulares que estejam numa situação em que a única alternativa seja a insolvência. Estamos a reformar para trazer um quadro regulamentar muito mais célere, muito mais eficaz no tratamento desses casos, para que as empresas, os investidores, possam tão rápido quanto possível recuperar aquilo que é possível recuperar e iniciarem um novo processo de investimento que muitas vezes as empresas, os empresários pretendem fazer e demora muito tempo a fazer e muitas vezes os processos ficam emparados porque os proprietários, os empresários não acionam os mecanismos, os credores também não acionam mecanismos porque o quadro legal atualmente existente é pouco célere, pouco adequado a uma rápida resolução desses conflitos. O workshop organizado pela Agência de Desenvolvimento Empresarial e Inovação visava socializar e recolher contributos de instituições públicas e privadas. A aprovação deste código está prevista para fevereiro e deve trazer a figura do administrador judicial, um processo que se quer que acelere, ainda mais por uma questão de visibilidade externa, pois os investidores querem um quadro legal apelativo e que traga soluções com rapidez. A nível interno se possam tratar situações de dificuldade que as empresas estão, mas também tratar, poder sensibilizar aos potenciais investidores relativamente a um procedimento judicial e também extrajudicial. Devo também fazer essa nota. Há mecanismos judiciais e extrajudiciais céleres para a resolução de situações de insolvência ou situação economicamente difícil que as empresas possam estar. O processo de insolvência é um processo que tem como finalidade a liquidação do património de um devedor insolvente e a repartição do produto obtido pelos credores ou a satisfação deste pela forma prevista num plano de insolvência que nomeadamente se baseia na recuperação da empresa. A confiança dos agentes económicos tem grande impacto no mercado financeiro e na economia real. No caso cabo-verdiano, dados do terceiro trimestre de 2014 dão conta de uma diminuição da confiança na economia após 2 trimestres em sentido crescente. Desde 2012 que o indicador de confiança no consumidor tem seguido continuamente um sentido descendente, contrariado unicamente nos 2 primeiros trimestres de 2014, uma situação que já não se verificou no terceiro trimestre.
A confiança dos cabo-verdianos voltou a diminuir, tendo o indicador situado abaixo da média da série, embora se tenha mantido no mesmo nível relativamente ao trimestre homólogo. A maior parte dos inquiridos no terceiro trimestre do ano de 2014, 61%, consideraram que com a atual situação económica do país não será possível poupar dinheiro, uma redução de 11 pontos percentuais relativamente ao mesmo período no ano de 2013. De realçar que apenas 26% dos inquiridos afirmaram ser possível poupar algum dinheiro com a atual situação económica do país. Ainda de acordo com quem respondeu ao inquérito, para os próximos 12 meses, tanto a situação financeira das famílias como a situação económica do país deverá evoluir negativamente. Outros indicadores que revelam a insegurança sentida pelos cabo-verdianos têm a ver com a aquisição de viatura e habitação. Quando questionados se tencionam comprar um carro nos próximos 2 anos, 94% dos inquiridos afirmaram ter certeza absoluta que não tencionam fazê-lo. De referir que apenas 3% responderam que provavelmente irão comprar um carro nos próximos 2 anos. Já no que se refere à intenção de comprar ou construir uma casa também no período de 2 anos, a maioria dos inquiridos, 35%, responderam negativamente contra 60% registrado no ano de 2013. Da totalidade dos inquiridos, apenas 4% têm a certeza absoluta que vão comprar ou construir uma casa até 2016. A próxima recolha de dados do inquérito será na primeira quinzena de março deste ano e a sua publicação um mês depois. Atualize-se agora sobre quais serão os próximos leilões dos títulos do Tesouro do primeiro trimestre de 2015. E fica a saber mais sobre o próximo, que é já no início de fevereiro. Ficam ainda por realizar 4 leilões, 3 de obrigações do Tesouro, títulos de dívida a médio e longo prazo e um leilão de bilhetes do Tesouro, títulos de curto prazo. Estes leilões têm no total um montante indicativo de 1.100.000 contos. Tenham atenção que o calendário indicativo pode ser alterado ou atualizado pela Direção-Geral do Tesouro. O próximo leilão está agendado para segunda-feira, dia 2 de fevereiro, a partir do meio-dia. São 300.000 obrigações do Tesouro, com valor nominal de 1.000 escudos e com uma maturidade de 8 anos. A maturidade é a data em que o capital em dívida é pago aos investidores. Já estamos na reta final, mas antes vamos conhecer as cotações do dia, assim como as datas de pagamento dos juros dos empréstimos obrigacionistas. Relativamente à cotação do dia dos principais títulos do mercado, o preço das ações da Enacol mantém-se nos 2.800 escudos por ação. No que diz respeito às ações da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco, estas continuam também com uma cotação do dia na ordem dos 3.000 escudos. O preço das ações da Caixa Económica de Cabo Verde e do BCA mantiveram-se também esta semana, 3.000 e 2.990 escudos por ação, respectivamente. A Cabo Verde Fast Ferry vai proceder na próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, ao pagamento aos obrigacionistas dos juros do 11º cupão. Já no dia 6 de fevereiro, será a vez da Tecnicil Imobiliária proceder ao pagamento dos juros do 5º cupão relativos às obrigações das séries F, E e G. E chega ao fim mais uma edição do Praça Financeira. Já sabe, temos encontro marcado na próxima quarta, à mesma hora. Até lá, como não poderia deixar de ser, tenha um excelente resto de semana.